Da Fundação Sesgran Rio, vem hoje uma questão de um assunto que está em todo o edital. Às vezes vem com esse nome, às vezes vem com outro nome, mas é importante que você tenha uma noção que é a regência. Então, antes da gente definir o que é regência, olha só o que a Sesgran Rio pediu nessa questão. Vai lá na tela. No texto 1, no trecho concentrou diferentes projetos. O verbo concentrar apresenta a mesma regência do verbo destacado em. Sem que eu te explique, pause a sua tela, veja o que você vai marcar, em seguida arrisque. Só depois de arriscar você aperte o play para ver o meu comentário. Vai lá. Muito bem. Quando a gente fala de regência, e aí você está vendo a questão do verbo. Então, vamos colocar aqui regência verbal. Nos editais, geralmente, tem regência verbal e regência nominal. E a gente tem visto cair muito mais regência verbal e quase nunca regência nominal. Mas é para você saber que a regência verbal, ela vem a ser a adequação entre um verbo e o complemento que esse verbo tem. Às vezes, quando fala em complemento verbal, não é só aquele termo que completa o sentido. Numa frase, eu posso ter um termo que complete o sentido da frase, mas ele não se refere ao verbo. O complemento verbal é aquilo que, mesmo que você não saiba, você já ouviu dizer, chamado objeto direto ou objeto indireto. Sendo que o objeto indireto é aquele complemento sem preposição, ele pode se ligar diretamente ao verbo, ou com um artigo, ou com um pronome, ou com um numeral, mas o objeto indireto ele tem que ter essa ponte que é a preposição. O de, o em, o com, o por, o ao e assim por diante. Beleza? Na verdade, regência verbal é também chamado de transitividade. Sabe quando a gente estuda verbo transitivo, verbo intransitivo, o que tem complemento, o que não tem complemento? É isso. Ou ainda pode aparecer com o nome predicação, predicação verbal, transitividade verbal ou regência verbal, é tudo a mesma coisa. Então você não tem que se preocupar com essa nomenclatura. Beleza? Muito bem. Então, transitividade verbal, predicação verbal e regência verbal. Mesma coisa. Pega na tela, quando eu vejo a frase, concentrou diferentes projetos. Vem aqui comigo. Ao dizer, né, eu não tenho o agente da ação verbal. Quem tinha o texto, com certeza, viu isso aí. Concentrou diferentes projetos. O verbo concentrar foi complementado por essa expressão, diferentes projetos. Essa expressão está complementando o verbo concentrar. Observem que ali não tem em diferentes projetos, por diferentes projetos, de diferentes projetos, não tem preposição. Logo, isso aqui foi visto como objeto direto e esse verbo se chama verbo transitivo direto. Eu acho que você está acostumado, quando você pensa em regência, naquela lista de verbos que você decorou. O verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo visar, o verbo preferir. Tem uma lista. Pode ser que, se você vai fazer um concurso feito pela Sesgran Rio, você encontre uma questão ainda com esses verbos clássicos. Ou não. Ou pode ser que você encontre uma questão como essa que vai direto. Na tela. Dessas 5 opções, vocês podem ver que a letra C não pode ser a resposta. Por que que não? Agora os comerciantes confiam nesse bairro. Vem aqui. Quando eu falo que os comerciantes confiam nesse bairro, o que que acontece? Eu tenho aqui como complemento nesse bairro.
que está complementando o verbo confiar. Ora, se a pessoa confia, ela confia em. O em está aqui, ó. O que é o nesse? É a preposição em com artigo esse. Logo, se o termo é preposicionado, ele é um objeto indireto e esse verbo é um verbo transitivo indireto. Por isso que o que está no enunciado da questão, o que está na letra C, a letra C está fora. Porque o tipo de complemento é diferente. No enunciado da questão, nós temos um objeto direto. Na letra C, nós temos um objeto indireto. Na tela. Das 4 que sobraram, nós vamos excluir mais uma, pelo mesmo motivo. Você não pode marcar como resposta a letra E, porque a zona portuária necessitava de muitas, aí a palavra é benfeitorias, né? Eu acho que na hora de digitar eu comi um finalzinho. De muitas benfeitorias, tem a preposição de. Se tem a preposição de, isso é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, a resposta não pode ser a letra E. Então vai lá na tela. Nós temos 2 que estão fora. A letra C e a letra E. Agora, olha a letra A. O cenário atual mostra. O que complementou aí? Um cenário bem diferente. Então, vem aqui comigo. Quando a gente fala um cenário bem diferente, esse termo começa com o artigo 1. Ele não é preposicionado. Mas olha a letra B. Na letra B de bola, hoje os bairros portuários do Rio parecem um cartão postal. Um cartão postal também não tem preposição. Então isso aí é a indução a você ficar na dúvida entre uma e outra. Olha a letra D de dado. Nas lojas para turistas sobressaem anéis e pulseiras. Opa, anéis e pulseiras também não tem preposição. Então, se você marcou a letra A, ou a letra B, ou a letra D, você não fez feio, não. Até porque muitos de vocês, provavelmente, têm aquele vício. O cenário atual mostra o quê? Na letra B, hoje os bairros portuários do Rio parecem o quê? E na letra D, nas lojas para os turistas sobressaem o quê? Então aí é que está o pulo do gato. Na verdade, quando eu tenho os termos não preposicionados, eu já te mostrei que o preposicionado, completando um verbo, se chama objeto indireto. Ele pode ser, e é, na maioria das vezes, um objeto direto. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, o detetive solucionou o crime, tudo bem, eu perguntei, o detetive solucionou o quê? Ok? Só que esse o crime, que começa com o artigo o, não é do crime, no crime, ao crime, não tem preposição, é um objeto direto que completa o verbo solucionar. No entanto, pode também o termo preposicionado ser um sujeito e a gente não perceber, porque a gente tem a mania de fazer aquela pergunta. Então, por exemplo, aconteceu o inesperado. Aí o cara vê uma frase como essa e ele fala assim, aconteceu o quê? O inesperado. Ué, professor, não tem preposição. Aí não está dizendo do inesperado, no inesperado, ao inesperado. Então, se não tem preposição, poderia ser o objeto direto, mas é o sujeito que está na ordem trocada. O inesperado aconteceu. Ocorreu um crime ocorreu. Chegou o verão chegou. Cuidado, hein? Quando o sujeito está depois do verbo, isto é, quando o sujeito está posposto ao verbo, ele pode ser confundido com o objeto direto. Aqui o sujeito está aqui, ó. Então, se o sujeito está no lugar certo, o resto é um objeto direto. Então, vai lá na tela. Quando você tem a frase concentrou diferentes projetos, é alguém que concentrou diferentes projetos, é um objeto direto.
Na letra A, o cenário atual é o sujeito. Então, mostra o quê? Um cenário bem diferente. Esse é um objeto direto. A resposta é A. Mas na letra D, anéis e pulseiras são o sujeito. Na loja para turistas, anéis e pulseiras sobressaem. Se fosse assim, um anel de diamante, sobressai. Sobressai um anel. Ou sobressaem anéis e pulseiras. Percebeu a malícia? Tanto na letra A quanto na letra D, você perguntou o quê? E ainda temos uma coisa chamada, sem preposição, predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É um termo que completa o sentido, mas ele não se refere ao verbo, ele se refere ao sujeito. Por exemplo, o rapaz parecia nervoso. Eu não posso simplesmente parar. Olha, o rapaz parecia. Parecia o quê? Né? Você vai perguntar o quê? O nervoso não tem preposição. O nervoso não é o sujeito, porque o sujeito é o rapaz. Ó. Mas como a palavra nervoso não completa o verbo, mas ela se refere ao rapaz, isso que é predicativo. Então, a análise sintática, a gente tem dificuldade pelos vícios que ao longo da vida nos fizeram. Nós temos essa mania de perguntar o quê? Colocaram essa mania na gente. E, na verdade, a gente não deve perguntar o quê antes de situação. Olha aí na tela a letra B de bola. Hoje, os bairros portuários do Rio parecem um cartão postal. O verbo parecer está seguido da expressão não preposicionada, um cartão postal. Mas um cartão postal mostra aí a aparência dos bairros portuários. Então, o cartão postal é um predicativo do sujeito. Vem aqui. Considera essa questão uma questão que não é muito fácil. Vocês que estão vendo essa questão hoje, no dia em que ela foi postada, sabem que nós estamos com o edital aberto para um concurso do Banco do Brasil. E esse concurso do Banco do Brasil será realizado pela Fundação Sesgran Rio. Então, em breve, vocês aguardem notícias que nós vamos lançar aqui alguma coisa para te ajudar. Agora, também nesse mesmo momento, nós estamos aqui em Minas Gerais, se você é de Minas, com um concurso aberto para o curso de formação de soldados da PM. Então, vai lá na tela. Se você me visitar no www.ricardoerce.com.br, nós temos lá provas. Temos 4 provas que foram da banca da Polícia Militar e que nós vamos resolver essas 4 provas, uma em cada módulo, e nós vamos fazer a revisão gramatical ou a revisão textual quando se fizer necessário para que a gente possa resolver as questões. Então, acho que você deve se preocupar com a sua prioridade. Mesmo que você não vá fazer esse concurso, claro que o que se cobra lá, cobra-se em qualquer lugar. Mas se você vai, na tela, acesse e conheça www.ricardoerce.com.br.